Uma boa noite a todos que estão aí já nos acompanhando. Cumprimento a todos vocês aí com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande iniciarmos essa sequência de lives, cujo nosso propósito é fazer uma exposição do Sermão do Monte, conforme lá Mateus capítulos 5, 6 e 7. Então, nosso propósito durante essas próximas semanas, todas as terças-feiras, às 8 da noite, é justamente a gente tirar aí alguma reflexão e aprender aí um pouco mais sobre aquilo que Jesus deixou para a gente de ensinamento. Então eu quero iniciar aqui com vocês, já fazendo de imediato a leitura do texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, a capítulo 5, a partir do versículo 1. E como o Sermão do Monte é muito extenso, né, já comentei aí que nós temos ali os capítulos 5, 6 e 7. O nosso propósito é ir toda semana, então, fragmentando, né, esse tema e falando um pouco especificamente ali sobre aquilo que Jesus ensinou nesse sermão. Sermão muito rico, a gente vai ter essa oportunidade de aprender muita coisa juntos. E eu começo aqui então com vocês hoje, nesse primeiro dia, nessa primeira exposição, falando sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, então, a partir do versículo 1, nós temos escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Quero, como é de praxe, como é de costume, né, na tradição evangélica, começar aqui com vocês fazendo uma oração, pedindo ao Espírito Santo para nos iluminar nesse tempo que a gente vai passar aqui meditando juntos. Então, onde você estiver, feche seus olhos comigo um pouquinho, vamos orar. Pai bendito, em primeiro lugar, nós queremos aqui agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra, de meditar um pouco mais naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vem nos guiando, Pai, em toda a verdade, vem ensinando a gente aqui, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor deixou registrado ali para a gente, nesse sermão tão belo, tão rico, e que todos nós possamos ser edificados, e, sobretudo, ó Pai, tudo aquilo que a gente aprender aqui nessa noite, que nós possamos também sempre pensar em colocar em prática, né, em converter em obras, de maneira que o Teu nome seja glorificado, Pai. Nós assim oramos, nós assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, então, começando aqui essa nossa primeira mensagem dessa série longa, né, sobre o Sermão do Monte, queremos iniciar aqui falando sobre as bem-aventuranças, e eu preciso trazer aqui de antemão com vocês algumas informações introdutórias, né, para a gente saber um pouco mais também algumas questões ligadas ao Sermão do Monte, para antes de nós entrarmos especificamente no sermão em si. Primeira informação importante que nós temos é que nós temos um paralelo dessa mesma passagem aqui de Mateus capítulo 5 do Sermão do Monte, né, capítulo 5, 6 e 7, também no Evangelho de Lucas. Nós vamos encontrar lá no capítulo 6, do versículo 20 ao 49. A diferença é que nós temos uma versão mais condensada, uma versão menor, mais resumida no Evangelho de Lucas. Mas é interessante a gente de vez em quando fazer algumas comparações. Vez ou outra nós vamos passar por isso, né? Então, partindo, por exemplo, aqui tomando esse relato lucano, esse relato do Evangelho de Lucas, nós temos algumas informações interessantes aí que podem nos ajudar
a entender um pouco desse momento, ou pelo menos eventos que precederam esse momento desse sermão tão rico de Jesus. A primeira coisa é que nós temos lá em Lucas 6, verso 12, né, lembrando que o sermão ele começa a ser destacado a partir do versículo 20 do capítulo 6, mas no versículo 12 do mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, a gente tem um relato de Jesus passando a noite em oração. Logo mais adiante, a partir do versículo 13 mesmo ao 16, a gente tem Jesus elegendo, né, escolhendo os seus 12 discípulos. E basicamente, logo depois disso, a gente também tem, a partir do versículo 17 até o 19, aí também do capítulo 6 de Lucas, um relato de Jesus curando muitos enfermos, muitas multidões, inclusive seguindo a Jesus ali naquele momento. E o sermão começa a ser pregado, de acordo aí com a forma como Lucas registra, logo em seguida, né, de todos esses eventos que eu comentei com vocês. O Evangelho de Mateus ele não destaca para a gente com detalhes assim essa questão de quando isso acontece. Geralmente a gente tende a levar em consideração mais esse registro lucano da ordem dos eventos. E às vezes até algumas pessoas perguntam ou sugerem, né, uma aparente contradição aqui em relação a isso, porque nós temos ali, um pouco antes da pregação do sermão de Jesus, os 12 sendo escolhidos. E quando a gente vai lá, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, o próprio Mateus ainda não tinha sido escolhido, né? E eu digo aparente contradição porque o Evangelho de Mateus ele não está preocupado em elencar, em discorrer essa narrativa toda seguindo ali uma ordem cronológica, uma fidelidade cronológica, né? Então, essa informação que nós temos em Lucas, ela pode nos ajudar a entender um pouquinho, pelo menos, de quando isso aconteceu, ok? Bem no início, então, ainda do ministério de Jesus, mas pelo fato de haver uma grande multidão, pelo fato de já estar havendo ali também muitas curas, não é assim, bem ali os primeiros dias já do seu ministério, né? Já é início, mas já tem algum tempo, né? De modo que muitas pessoas já estão ouvindo a sua fama, seguindo ele, né? Em busca de milagres, de curas, de sinais, de libertações e assim por diante. Bom, voltando um pouco mais aqui para o relato de Mateus, nós temos ali também a descrição de que Jesus ele prega no monte. A gente não sabe exatamente qual é esse monte, ninguém consegue saber exatamente qual é esse monte. Alguns estudiosos vão tentar sugerir, de repente, aí qual é essa localização, mas é impossível para a gente saber exatamente qual é esse lugar. Então, esse lugar ele não é mencionado. E, inclusive, nós temos uma outra situação que também leva aí a uma possível, aparente contradição, né? Aparente porque não é uma contradição de verdade, porque quando a gente faz a comparação, por exemplo, do relato de Mateus com o de Lucas, Mateus diz para a gente que Jesus subiu a um monte e assentando-se abriu a boca. Logo ali no começo, né, do capítulo 5, versículos 1 e 2, a gente tem esse registro. E Lucas, em contrapartida, lá no capítulo 6, versículo 17, diz já o seguinte: descendo eles, parou num lugar plano. Então algumas pessoas sugerem aí uma aparente contradição, né? Já que Jesus estava no monte, Lucas já diz que ele estava descendo, né? Mas isso não é razão aí para a gente se assustar, não é razão para a gente pensar que existe de fato alguma contradição. Pelo contrário, se a gente se lembrar, por exemplo, desses eventos anteriores que eu mencionei para vocês aí em Lucas capítulo 6, lá no versículo 12, a gente tem aí, de acordo com o relato lucano, uma descrição de que Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Então, logo depois disso aí, vem aquela sequência de eventos que eu comentei ainda há pouco, né? Então, não tem contradição nenhuma. O que acontece é que ele realmente está num lugar mais alto, talvez numa região mais de pico desse monte, né? E depois ele desce e encontra um lugar, né, que ele consiga ter ali uma visão mais estratégica, até para poder falar para aquela multidão que estava acompanhando ali aquela mensagem, né, e tudo mais que vinha acontecendo. Muitos estudiosos, inclusive, e essa é uma informação bem interessante, muitos estudiosos comparam esse evento, né, esse sermão do monte, com a entrega da lei lá no Monte Sinai, que a gente tem basicamente ali em Êxodo capítulo 20, o seu paralelo em Deuteronômio capítulo 5 também. Muita gente compara esses dois eventos e dizem aí que Jesus seria ali então, nesse momento, né, uma espécie de um novo Moisés, né, no sentido de um novo Moisés no aspecto de libertador.
e trazendo também ali uma nova revelação no sentido da lei de Cristo, né, que é algo bem, inclusive, destacado pelo apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos. E a gente pode lembrar aqui, por exemplo, uma profecia que o próprio Moisés, né, claro que ali inspirado por Deus, ele comentou a respeito de algo vindouro, né, que aconteceria nesse sentido. Então a gente tem lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, o seguinte registro: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, e teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. E o que é interessante é que essa profecia ela é ratificada lá em Atos capítulo 3, versículo 22, durante uma pregação que o apóstolo Pedro vinha fazendo, né? E ali então ele confirma que essa profecia se cumpriu, que Jesus é esse semelhante a Moisés, semelhante num sentido do telos, do propósito de libertação, né? Jesus é o nosso libertador, aquele que nos conduz a uma nova terra, assim como o povo ia para uma Canaã, a gente vai para uma nova Canaã, uma nova Jerusalém. Então são aspectos ali parecidos nesse sentido, né? Que muitos estudiosos acabam fazendo aí alguma comparação entre Jesus e o Moisés, entre o discurso de Deus, a revelação de Deus no Monte Sinai e agora também a lei de Jesus sendo entregue, né, digamos assim, ali nesse monte nós não sabemos o nome. Se a gente observar, ainda introdutoriamente é muito importante destacar aqui também a maneira como esse sermão ele é vasto, ele tem muito conteúdo, ele tem muita coisa ali no decorrer do interior dele, né? Então a gente vai ter, por exemplo, ali Jesus falando sobre a busca de uma piedade verdadeira, de uma prática de piedade verdadeira. Ele vai revisitar pontos da lei mosaica. A gente vai, inclusive, a cada semana, né, discutir um pouco sobre esses pontos. Então ele revisita a lei mosaica, ele fala da confiança em Deus e não da confiança em riquezas, no dinheiro. Ele fala de falsos profetas, ele fala, né, do caminho da salvação. Ele fala do contraste de quem ouve as palavras de Cristo e as pratica, e daqueles que não as praticam, né? Então a gente tem muitos assuntos no decorrer de todo esse sermão aí, conhecido como Sermão do Monte. Inclusive até por esse conteúdo vasto, né, por essa quantidade grande de assuntos, alguns estudiosos, em número menor, chegam até a acreditar que ali há uma coletânea de mensagens que Jesus deu em momentos diferentes, né? E que Mateus compilou, juntou tudo ali e descreveu para a gente, né? E outros dizem que Lucas fez algo parecido também. Até porque Lucas ele vai, de certa maneira, resumir muito do que foi dito em Mateus e, ao mesmo tempo, também vai ter um pequeno acréscimo que depois, com o passar do tempo, aí a gente vai comentar alguma coisa. Então, existem alguns que seguem, por exemplo, essa proposta. Eu acredito que não, eu acredito que realmente é um sermão unitário. Tem gente, inclusive, que chega a especular a quantidade de tempo que Jesus pregou esse sermão, até pelo tamanho dele, pela quantidade de assunto que ele expôs, né? E provavelmente ali ele tendo que explicar alguns pontos dentro do que ele abordou, dentro do que ele explicou. Então tem gente que especula, por exemplo, de no mínimo 1 hora até 3 horas, e tem outros que são até mais assim pretensiosos, né? E acredito que Jesus tenha demorado cerca de 7 horas para pregar esse sermão. O fato é que realmente é um sermão extenso, tem muito conteúdo, tem muita coisa, ele deve ter demorado realmente um tempo um pouco maior, mas é um sermão muito rico. A gente vai perceber que tem muita coisa muito importante para a nossa vida ainda hoje. Começamos então aqui a entrar mais propriamente agora no texto, né, mais propriamente na exposição do texto em si. E a primeira informação que nós temos, né, é de que Jesus ele traz essa mensagem para um grupo grande de pessoas, né, uma multidão. Mateus 5:1 mesmo a gente já tem essa informação. Jesus vendo a multidão, né, logo em seguida ele começa ali o seu sermão. Depois que termina o sermão, né, o primeiro versículo do capítulo 8, a gente tem ali também, de novo, um outro registro de multidão, dizendo aí que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E Lucas ele traz para a gente uma informação valiosa de quais são essas pessoas que compunham essa grande multidão. De acordo aí com o versículo 17 de Lucas 6,
um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, que estava ali nos arredores ouvindo aquela mensagem. A gente não tem como saber quantas pessoas eram, né? Mas só o fato de ser multidão a gente já imagina realmente aí talvez centenas de pessoas ou talvez até milhares de pessoas. Não é nada assim absurdo de imaginar até milhares, tendo em vista até mesmo o ministério de Jesus e muitas pessoas que o seguiam, né? Vale a pena lembrar, por exemplo, da multiplicação de pães e peixes, que a gente tem ali um determinado momento que tem basicamente mais de 10 mil pessoas, 12, 15 mil pessoas, dependendo aí da conta que é feita. Então há uma grande multidão, uma multidão, como a gente pode ver, bem mista, né? Pessoas aí, inclusive, que faziam parte ali daquela cultura, pessoas de culturas diferentes, gentios, inclusive, também. Muitas pessoas ali acompanhando aquela mensagem de Jesus. E outra coisa relevante nessa informação de uma grande multidão e tudo mais, é o fato de que essas pessoas precisavam ter muita atenção naquilo que Jesus ia dizer. Vamos lembrar que naquele tempo não existia microfone ou alguma coisa para amplificar a voz, como acontece hoje. Então eu acredito que até a conciliação, por exemplo, o diálogo que a gente pode fazer entre Mateus e Lucas, no fato de que ele estava no monte, ele desceu, foi até um lugar mais plano e tudo mais, nos ajude até a entender um pouco dessa preocupação de Jesus procurar um local mais estratégico, talvez ali a favor do vento, para que quando ele falasse, a sua voz também chegasse àquelas pessoas que estavam mais distantes, estivessem mais embaixo. E isso é importante porque as pessoas elas precisavam estar, então, focadas exatamente naquilo que Jesus estava ensinando. É um aprendizado para a gente até para a nossa prática litúrgica, né? Quando a gente vai para o culto, quando a gente vai para adorar a Deus, a gente precisa também ter esse foco. O que Deus quer falar comigo, o que o Senhor está falando aqui por meio da sua palavra, e ficar ali focado. Se alguém ficasse ali conversando no meio da fala de Jesus, ia atrapalhar, certamente. Se alguém ficasse gritando, falando alguma coisa, ia atrapalhar certamente. Se tivesse algum burburinho, muita gente não ia conseguir ouvir o que Jesus vinha dizendo. Então mostra um pouco até da atitude dos ouvintes de Jesus ali naquele momento. E a informação seguinte que a gente tem já é exatamente o próprio início do Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, vale a pena aqui a gente comentar, elas seguem, todas elas, um padrão tríplice. Se você observar comigo, todas elas começam primeiramente com uma atribuição da bem-aventurança, ou seja, Jesus sempre fala, bem-aventurados os que, ou são os que, não é? Então ele sempre começa atribuindo aí a questão da bem-aventurança. Em segundo lugar, ele sempre descreve essa pessoa a quem a bem-aventurança é atribuída. Então a gente vai ver ali, por exemplo, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos e assim por diante. Então ele sempre também faz uma descrição. E em terceiro lugar, a gente ainda também tem uma outra descrição, que nesse caso é a da razão da bem-aventurança. Então eles são bem-aventurados porque alguma coisa. Então também aí fecha esse padrão tríplice. E outra coisa interessante é a estrutura de como Jesus trabalhou essas bem-aventuranças. Nós temos ali um modelo que a gente chama, muito naquele estilo de poesia antigo do povo hebreu, que nada mais é do que o que a gente chama de paralelismo sintético, que seria mais ou menos o quê? A primeira linha, ela traz a introdução do assunto e a segunda linha completa o que a primeira começou. Então, a gente vai perceber isso daí no decorrer de todas as bem-aventuranças que vão aparecer daqui para frente. Então, vamos já começar a entrar nas bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança que a gente tem aí, fizemos inclusive já a leitura, não é? Mas a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira informação que eu quero trazer para vocês, já que isso vai se repetir ao longo de todas as bem-aventuranças, é uma compreensão assim um pouco mais completa do que é ser bem-aventurado. Muitas traduções nossas aí colocam como muito feliz, e a tradicional bem-aventurados. A gente vai ver que essa expressão ela vai se repetir no capítulo 5 de Mateus por 9 vezes, embora a gente tenha 8 bem-aventuranças, depois a gente vai entender o porquê disso.
E a palavrinha grega que significa aí bem-aventurados é a palavra Makarios. E essa palavra, uma coisa bem interessante dela, é a forma como ela é composta. Ela é formada a partir de um radical que é mak, que significa estender, alongar, aumentar. Então, nesse caso, Makarios nada mais é do que as bênçãos de Deus que sempre vão se estendendo, que sempre vão aumentando. Alguém bem-aventurado é alguém que tem uma felicidade enorme, grande. Alguém muito afortunado. Né? Quando a gente pensa em afortunado, a gente pensa até naquela questão etimológica aqui, pensando na questão do dinheiro, na pessoa que tem uma fortuna, que tem muito dinheiro, né? Não é pouco, é transbordante. Então, nesse sentido, o bem-aventurado é aquele que transborda da alegria de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus. Esse é o sentido básico. E outra coisa interessante que a gente vai perceber ao longo aqui da exposição é que todas essas bem-aventuranças elas vão na contramão do padrão de felicidade das pessoas que não seguem a Jesus, que não seguem os valores do reino de Deus. Se a gente observar, por exemplo, a própria primeira parte, né, os pobres de espírito, depois a gente vai falar de vários outros aspectos, né, os mansos, os misericordiosos, né, uma série de coisas que, aos olhos das pessoas que não seguem os princípios, os valores do reino de Deus, não faz sentido algum. Então, esses princípios que Jesus traz aqui, dos bem-aventurados, vão exatamente nessa contramão da maneira como as pessoas, sem valorizar aí o reino de Deus, seguem para as suas vidas. Então, a primeira bem-aventurança, já entrando mais direto aqui agora, né, em todas as bem-aventuranças, vamos destrinchar um pouco mais elas aqui agora. A primeira delas fala dos pobres de espírito. Então, bem-aventurados são os pobres de espírito. Hoje em dia, eu me lembro na minha infância, né, eu morava no interior de Minas Gerais, e às vezes eu ouvia pessoas dizendo, né, aquela pessoa é pobre de espírito, mas elas falavam isso num tom pejorativo. Talvez você também já tenha ouvido algo nesse sentido. Mas o que Jesus está descrevendo aqui como pobre de espírito tem um outro significado, tem um outro sentido. No sentido de alguém humilde, no sentido de alguém que reconhece a sua condição de miserabilidade, ele reconhece que ele é um miserável, reconhece que ele não tem como ser autossuficiente, que ele precisa depender de Deus. É o destronamento do orgulho. E aí outra coisa interessante, fazendo até um trocadilho, né, do modo como Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, não vamos confundir. Né? Pobre de espírito não é a mesma coisa que pobre de espiritualidade. Pelo contrário, se a gente observar alguém que é humilde, alguém que reconhece a sua condição miserável, né, que não é autossuficiente, mas que depende de Deus, que destrona o orgulho na sua vida, é justamente alguém que está buscando a verdadeira espiritualidade do reino de Deus. E outra coisa muito importante é a gente também pegar aí a sequência, né, de como Jesus segue no final aí desse padrão tríplice, né, que a gente comentou agora há pouco. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. E aqui a gente vai perceber que Mateus ele tem uma preferência muito maior pelo termo reino dos céus. Só para a gente ter uma noção, ele usa 32 vezes a expressão reino dos céus em todo o seu evangelho. E algumas vezes, apenas 5 vezes, ele utiliza aí a expressão reino de Deus. Mas é importante a gente destacar que são termos intercambiáveis. Se a gente vai, por exemplo, lá para aquela passagem do jovem rico, isso fica mais claro para a gente, inclusive, né? Porque ali Jesus, logo depois que aquele jovem ele vai embora triste por ter ouvido ali aquela fala de Jesus, o nosso Senhor ele explica para a gente, ele dá aquele discurso ali para os seus discípulos, que obviamente também faz sentido para nós, né? Que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Não sei se eu troquei aqui, porque eu não estou consultando, né, o texto bíblico, mas pode ser que de repente eu tenha só invertido aqui a sequência, onde está reino dos céus e reino de Deus. Mas a questão é que nós temos ali um uso intercambiável. Acho que isso é o mais importante aqui para nós. Nós temos Jesus mostrando que reino de Deus e reino dos céus são a mesma coisa. Nós temos uma preferência em Mateus, por quê? Porque o público-alvo de Mateus, com o seu evangelho, é um público judeu, é um público hebreu. Né? Então, tendo isso em vista, até a ideia de conceito deles de reino de Deus, numa perspectiva mais política, numa perspectiva
inclusive muito equivocada em determinados pontos, Mateus ele faz a preferência, né, ele opta pelo termo reino dos céus para poder não fazer essa confusão da ideia do reino de Deus, como algumas pessoas já tinham ali seguido, né, com um conceito que infelizmente vinha também sendo errado. Bom, o fato é que esse reino é dos pobres de espírito, né, ele não será. Isso é outra coisa interessante, né, não é uma coisa para o futuro. E aliás, essa é uma condição que nós vamos perceber que ela vai predominar em todas as bem-aventuranças. Claro que uma vez ou outra a gente vai ter verbos no futuro, mas o que a gente precisa entender aqui nessa noite é o seguinte: essa realidade, ela é presente, o discípulo de Cristo ele já experimenta essa realidade agora, hoje, enquanto ele está no reino de Deus, enquanto ele é unido com Cristo, ele está em Cristo, mas ele também vai experimentar essa plenitude no futuro, né, quando a gente estiver na eternidade, no reino de Deus eterno, no ápice do reino. Né? E talvez uma das formas mais claras para a gente entender essa dinâmica, né, do crescimento gradual do reino de Deus até chegar ao seu ápice, seja consultar depois aí a parábola do grão de mostarda. Começa como algo insignificante, né, pensando no hebraísmo, a ideia do grão de mostarda, uma coisa que não tem ali valor para o povo judeu, né? Eles queriam às vezes depreciar alguém, eles falavam: você é um grão de mostarda, você não vale nada, né? Seria equivalente para a gente hoje em português aqui, algo que a gente costuma falar. Ele começa como algo insignificante, vai crescendo, né, se torna ali um arbusto, o maior das hortaliças, né? Então, enfim, há um crescimento gradual que vai chegar no seu ápice. E nesse ápice, obviamente, nós vamos experimentar aí, né, o melhor do que Jesus está dizendo aqui. O reino de Deus ele já é para a gente agora, nós já estamos experimentando ele agora, mas vamos experimentar ele ainda em plenitude, né, quando chegar aí no seu ápice. Bom, a segunda bem-aventurança é justamente quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se a primeira bem-aventurança leva a gente a pensar naquela coisa da dependência de Deus, na humildade espiritual, essa segunda ela já leva a gente a pensar em lágrimas agora ligadas à nossa bancarrota espiritual. A primeira reconhece, leva a gente a uma compreensão de que sem Deus a gente não é nada. E a segunda, ela faz a gente chorar pela nossa condição espiritual, pela forma como nós fomos afetados pela queda de Adão. A gente pode até fazer aqui um comparativo interessante, né, de quando o apóstolo Paulo faz aquele lamento, exclamando, né, de que quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Então a ideia dessas lágrimas aqui é justamente ligada a esse reconhecimento dessa condição que nós estamos atualmente, que sem Deus a gente não consegue sair dessa condição. Agora, essa bem-aventurança, ela vem acompanhada de uma ótima notícia, de uma boa notícia, porque Jesus diz que bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. Essa é uma ótima notícia. Eu sei que a palavra consolados, para a gente, ela tem uma conotação de que alguém está triste e outra pessoa vai até essa pessoa triste, traz palavras de conforto, traz palavras de ajuda, traz palavras de ânimo, né? Claro que isso faz parte do sentido da própria palavra, mas uma coisa muito interessante até do significado da palavra grega que Jesus usa nesse sermão, quando ele fala aí que essas pessoas serão consoladas, é o fato de que a palavra grega ela é derivada de duas outras. A primeira delas é para, que significa ao lado, né? Só a gente lembrar, por exemplo, de paralelo. O paralelo é justamente algo que vai seguindo aí um ao lado do outro. Então, esse prefixo aqui segue esse caminho, né, de algo ou de alguém que está ao lado, e ela também é formada pelo radical kalel, que é chamar. Então, nada mais é a ideia de consolados aqui, de alguém que está ao nosso lado. E, como eu falei, a gente já vai experimentando essa bênção nessa vida. E, claro, vamos experimentar isso por toda a eternidade depois, no ápice do reino de Deus. Mas a gente já começa a experimentar isso agora. Se a gente lembrar, por exemplo, Jesus disse que a gente não ficaria sozinhos, não ficaria órfãos, mas ele enviaria o ajudador, o Paracletos, o mediador, não é? Ele enviaria esse Espírito de Deus para
nos apoiar, nos ajudar, nos guiar em toda a verdade, uma série de coisas que Jesus nos ensina a respeito da obra do Espírito Santo, né? Nós já podemos usufruir, inclusive, da paz com Deus e da paz de Deus, se a gente for parar para pensar, né? A gente tem aquele texto paulino lá em Romanos: justificados, pois, pela fé tenhamos paz com Deus. Então, se alguém está em lágrimas por causa dessa condição pecaminosa, caída, falida, essa bancarrota espiritual, por outro lado, nós temos aí exatamente essa consolação do Espírito Santo que está não meramente do nosso lado, mas inclusive dentro de nós, né, para trazer a verdadeira consolação para que a gente consiga vencer qualquer adversidade, qualquer tribulação, e inclusive até os pecados que nos rondam, que nos cercam. E a paz de Deus, se a gente parar para pensar, Paulo também disse sobre uma paz que excede todo o entendimento humano, vai além da capacidade humana, né, de conseguir realizar uma sistematização, de tentar criar uma lógica, de tentar criar alguma coisa racional, vai além da nossa racionalidade, se a gente for parar para pensar na maneira como o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então essa paz de Deus, ela transcende tudo, né, e é assim que ele nos consola. E vale a pena, né, inclusive, comparar, já que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, vamos trazer outra notícia boa, outra boa notícia, né, para a nossa mente aqui, que está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 17, que diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, por mais que de repente, enquanto nós estamos nessa vida, nós estejamos aí chorando, em prantos, né, por conta dessa condição, nós queremos vencer a carnalidade, queremos vencer a pecaminosidade, e muitas vezes nós chegamos ali naquele dilema paulino, né, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Por mais que a gente muitas vezes entre em choque com essa natureza corrupta, vamos ter aí no nosso coração essa notícia maravilhosa, que vai chegar um tempo em que a gente simplesmente vai ter toda a lágrima já enxugada dos nossos olhos. E ele vai nos limpar por completo, nos purificar por completo de qualquer circunstância pecaminosa, como a gente comentou aqui. A terceira bem-aventurança, ela diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, nesse sentido, é bem interessante a forma como o vocábulo grego ele é usado, porque naquele tempo antigo, a ideia de manso, ela tem a ver com o sentido de amansar. Então eles usavam, por exemplo, essa palavra para se referir àquele cavalo que é domado. Como a gente diz hoje em dia, né, de amansar, por exemplo, um animal mais feroz. Então, muitas vezes essa ideia do manso ela era usada como uma metáfora para falar de alguém que consegue refrear, segurar aí os impulsos. Agora, pensando no Sermão do Monte, pensando nessa, digamos, sequência, inclusive, né, que Jesus vem desenvolvendo, que não é aleatória, ele não está falando aleatoriamente. A gente pode perceber que há uma sequência até lógica em cada bem-aventurança, uma está interligada com a outra. No caso aqui dessa mensagem evangélica de Jesus, eu chamo evangélica aqui no sentido etimológico da palavra evangélica, né? Essa mensagem de boa notícia, né? A gente tem visto aí que ele tem trazido muitas boas notícias. No caso, então, dessa mensagem, nós estamos pensando em pessoas que não têm condição por si só, por si mesmas, de vencer esse pecado que muitas vezes vem nos impulsionando, que vem fazendo com que a nossa natureza carnal venha para fora. Né? E na medida que a gente ouve ou lê isso aí que Jesus falou, bem-aventurados os mansos, nós percebemos então que nós precisamos ser essas pessoas amansadas por Deus. Nós precisamos dessa graça de Deus, dessa obra do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós sejamos então sujeitos à vontade do Senhor e não guiados, né, pela nossa própria vontade, pelo nosso desejo carnal. Então, bem-aventurados os mansos. Quem são esses mansos? São aquelas pessoas que se sujeitam à vontade de Deus, são aquelas pessoas que se deixam ser amansadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da graça de Deus. São essas pessoas que vão se sujeitando, portanto, à vontade de Deus, que vão poder herdar a terra prometida, e que vão reinar com Cristo para todo sempre. Essa é a sequência, né, do fechamento aqui da terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E, inclusive, a forma como Jesus
fala isso aqui é uma citação, uma menção bem direta, até mesmo ao Salmo 37, versículo 11, que diz assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então essas pessoas que se sujeitam à vontade de Deus, ao senhorio de Cristo, que se tornam realmente servas do Senhor, que querem fazer a vontade de Deus, que se deixam ser amansadas pelo Espírito Santo na vida delas, no final das contas, para a glória de Deus, elas herdarão a terra. Elas viverão nessa abundância de paz, né, como o salmista, inclusive, complementa aí também essa ideia. A quarta bem-aventurança diz ali que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E, meus irmãos, algo muito interessante que a gente tem aqui é o fato de que a primeira coisa que nós precisamos destacar é o verbo ter. Bem-aventurados os que têm fome. No texto original, a forma como esse verbo está conjugado, ele é muito semelhante ao que a gente chama de gerúndio aqui. Tá? Então, a forma mais apropriada, talvez, aqui de traduzir seria bem-aventurados aqueles que, tendo fome e sede, né? Ou seja, não é uma coisa para um momento só. Ele teve fome, teve sede lá atrás no momento. Não, ele vai ter essa fome, ele vai ter essa sede continuamente na presença do Senhor. E outra coisa muito relevante para a gente é o significado das palavras fome e sede, também nos seus vocábulos gregos. A ideia aqui é justamente de situações mais extremas. A fome de alguém que está muito faminto. Não é aquele momento, por exemplo, que deu ali 11h30 da manhã, está chegando próximo de meio-dia, você vai sentindo um pouquinho de vontade de comer. Não. É de alguém que está já há muito tempo sem comer, de alguém que está padecendo realmente de fome, né? Cujo estômago às vezes até dói. Né? A ideia de sede ali também é de alguém que está sofrendo de sede. Né? Não é aquele momento que você fez uma caminhada, deu aquela vontade de beber água, não. É justamente aquela pessoa que já está há muito tempo sem se hidratar, sem beber líquido, e ela está precisando urgentemente de água para poder saciar ali a sede dessa pessoa. Então, bem-aventurados essas pessoas que têm fome e sede continuamente. Não é só um momento de fome e sede lá no passado, mas isso é para toda a nossa vida cristã, para toda a nossa trajetória cristã. Essa é uma característica daquele que faz parte do reino de Deus. É uma característica daquele que está inserido no reino de Deus. Ele ou ela sempre tem essa fome, essa sede da justiça de Deus. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, até essa sequência lógica, né, que a gente viu, primeiramente, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Quem são os pobres de espírito? Aquelas pessoas que olham para si mesmos, como a gente falou, que percebem, né, a sua fraqueza, que percebem que não tem condição por si só de seguir a sua vida, né, que são humildes, que não são autossuficientes, mas que são dependentes de Deus. Bem-aventurada a pessoa que vai chorar, porque além dela reconhecer a sua condição caída, além dela conhecer a sua condição espiritual completamente corrompida, ela chora por isso, ela quer uma condição nova, ela quer uma vida nova, mas bem-aventurado quem está chorando por isso, porque vai ser consolado. Bem-aventurado a pessoa que vai se deixar ser domado pelo Espírito, né? Bem-aventurado a pessoa que não vai resistir à graça de Deus, mas que vai se sujeitar à graça de Deus. Ela vai herdar a terra. Né? E na medida que essa pessoa vai se rendendo ao senhorio de Cristo, que ela está entendendo todo esse caminho, todo esse percurso, né? Ela também tem fome e sede de justiça. Ela quer, de fato, experimentar a salvação de Deus, ela quer exatamente ser justificada pela graça de Deus, ser transformada internamente, externamente. E por isso, então, Jesus também diz aí que bem-aventuradas essas pessoas que vão tendo fome e sede, porque elas serão fartas, elas serão satisfeitas, elas serão saciadas. E a palavrinha grega que aparece ali também para farto, ela está relacionada, só para a gente ter uma noção, com o gado que era solto no pasto, para comer até se sentir satisfeito. Então, bem-aventurada essa pessoa que tem fome, que tem sede, né, que está sempre faminta, sedenta pela presença de Deus, que quer receber essa justificação do alto, do Pai, porque ela vai ser satisfeita, ela vai ser alimentada, ela vai receber a graça de Deus a tal ponto de ser realmente farta, satisfeita, né, de todo esse desejo que ela vem tendo. E aí, uma vez agora que ela, digamos assim, entra na família do reino de Deus, nós temos aí a quinta bem-aventurança,
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Graça e misericórdia são palavras que têm ali um significado muito próximo. A palavra graça, por exemplo, né, só para a gente lembrar, a palavra graça, ela tem aquela conotação de alguém fazer algo por outro que esse outro não merece. E a misericórdia, ela está muito próxima dessa ideia, no sentido de deixar de fazer pelo outro algo que esse outro merece. Tá? Então, nesse sentido, a justificação, né, essa pessoa que tem fome e sede de justiça, ela alcança a misericórdia de Deus. Ela alcança justamente, né, o bater do martelo de Deus, dizendo: você está absolvido dos seus pecados, você foi justificado, você está limpo, você agora, posicionalmente em Cristo, é outra pessoa. Né, sua dívida está perdoada. Né? Agora, bem-aventurado também é aquele que é misericordioso. Essa pessoa que recebeu misericórdia, ela precisa também demonstrar misericórdia. Né? Não faz sentido alguém receber essa graça tão grande, tão bela de Deus na vida dela e não repassar, né, essa mesma graça para outras pessoas. A melhor forma de nós entendermos o que Jesus está falando aqui é comparar depois com aquela parábola do credor incompassivo, né, de um homem que tem uma dívida enorme, impagável, né, literalmente impagável, e o rei manda chamar esse homem apela para o rei, pede para ele perdoar a dívida, o rei acaba perdoando a dívida, e pouco tempo depois aquele homem está pegando no pescoço de um outro morador daquela cidade e quase asfixiando aquele homem, dizendo: paga a sua dívida. E comparativamente, a dívida que esse homem tinha para com a dívida, né, do outro que foi perdoado pelo rei era muito pequena, era algo muito pequeno em relação ao tamanho da outra dívida. E a moral da parábola, justamente, ela tem a ver com um questionamento que foi feito antes. Né? O questionamento antes da parábola ele está relacionado ali com a seguinte pergunta: quantas vezes a gente deve perdoar o próximo? 7 vezes? E Jesus explica: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então a parábola aí do credor incompassivo está trazendo essa moral, esse ensino para a gente, de que se Deus nos perdoou de uma dívida impagável, quem somos nós para reter também o perdão, né, para o próximo de algo muito menor, comparando, né, aquilo que nós fizemos contra o Deus Trino, Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, nesse sentido, se nós exercemos a misericórdia, há uma promessa muito bela, há aqui uma boa notícia muito grande, né, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também serão alcançados pela misericórdia de Deus, eles também alcançarão misericórdia. E esse é um tema que a gente vai perceber muita recorrência nos evangelhos, né? Jesus falando muito sobre isso. A oração, né, que ele ensina, que muita gente chama de oração do Pai Nosso, a gente vai ver que ele fala sobre isso. E muitos outros pontos dos evangelhos, Jesus vai de novo tocar nesse assunto, né, de que nós precisamos perdoar as pessoas ao nosso redor, para que ele também nos perdoe, e etc. E aí chegamos na sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui a gente tem, de imediato, um contraste com a purificação externa levítica, ou seja, com os rituais levíticos de purificação, que era algo meramente externo, né? A pessoa ia lá, se lavava, se era considerada pura. Às vezes o ritual demorava mais tempo, às vezes uma semana, dependendo do tipo de impureza que a pessoa era detectada, né? Por exemplo, tocar um cadáver, ela ficava ali impura por esse tempo todo. Né? Então a ideia da purificação levítica, né, desse ritual levítico, é algo externo. E agora nós estamos vendo aqui na fala de Jesus algo interno. Né? Ou seja, a gente se limpar por fora é fácil. Você ir lá no seu banheiro, no seu chuveiro, tomar um banho, um belo banho, sair limpinho por fora, é fácil. Mas ser limpo por dentro não é a mesma coisa, não é tão simples assim. Né? A gente não tem como abrir um chuveiro que vai limpar a nossa alma, que vai limpar o nosso espírito, que vai limpar o nosso interior. Né? Então aqui o que Jesus está falando é de um desejo, de uma limpeza interior, de uma limpeza interna. Ecoando, por exemplo, é só a gente lembrar aquela oração do salmista. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Né? E a gente tem, por exemplo, um relato muito interessante em Atos 15, né, no versículo 9. Atos 15 é aquele capítulo que vai abrir para o Concílio de Jerusalém, a discussão que está acontecendo ali naquele contexto,
de judeus que se converteram ao cristianismo e que querem, principalmente fariseus, né, que querem insistir que os gentios eles continuem também se circuncidando e obedecendo à lei de Moisés para serem salvos. E o que ocorre é que há uma disputa muito grande, inclusive o apóstolo Paulo explicando que não é por obras da lei, que a justificação não vai acontecer assim, senão pela graça divina. Isso vai dar origem a esse concílio em Jerusalém para discutir. E um pouco antes, enquanto eles estão ali discutindo essa questão conciliar, o apóstolo Pedro ele levanta sua voz, comentando sobre a sua vocação, sobre a sua chamada para poder iniciar o ministério com os gentios. E no momento ele lembra, ele traz à memória daquelas pessoas que estavam ouvindo a experiência de Cornélio. E comenta ali, por exemplo, nessa circunstância, a partir dessa situação, que Deus não fez diferença alguma entre eles, os gentios, aquelas pessoas que experimentaram ali o dom do Espírito Santo, a graça de Deus na vida delas, porque elas foram purificadas no seu coração pela fé. E o que é importante nisso? O que é importante é que purificar externamente eu mesmo faço. Eu vou lá no banheiro, tomo banho, como eu falei, eu pego um pano, eu esfrego, eu passo a bucha, eu me limpo por fora. Mas por dentro a gente não consegue fazer isso. Então a gente vê o salmista pedindo, cria em mim, ó Deus. Tem que partir do Senhor. O Senhor tem condição de penetrar no mais profundo da minha vida e me purificar o coração. Pedro também fala disso, olha, não foi ele que se purificou. Deus não fez distinção entre judeu e gentio, ele purificou todo mundo, judeu e gentio, purificou o coração de todos eles pela fé. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque essas pessoas são purificadas por Deus, elas recebem essa tremenda experiência da santificação, elas são purificadas, santificadas. E isso é mais belo ainda, por quê? Porque, de acordo com Jesus, elas verão a Deus. Claro que elas não verão a Deus num sentido material, tangível, que você pode palpar, pode colocar sua mão, encostar, sentir. Num primeiro momento, a gente vê Deus agindo na nossa própria vida, na vida de outras pessoas ao nosso redor, de modo providente. A gente sente a própria presença de Deus em nós. Paulo fala lá aos Romanos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é um outro tipo de relacionamento. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles começam verdadeiramente a sentir a presença de Deus, a ter uma intimidade com Deus. E como a gente falou, essa dinâmica do reino de Deus, a gente já experimenta coisas agora e obviamente a gente vai chegar no ápice do reino de Deus. Então, enquanto a gente desfruta esse ver Deus agora, não no sentido material, como a gente já destacou, mas a gente já experimenta isso, haverá um momento que a gente vai experimentar isso em plenitude. Paulo, por exemplo, escreveu lá aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2, porque agora vemos por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. E o apóstolo João, numa visão lá da Nova Jerusalém, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3 e 4, ele diz assim, e ali, na Nova Jerusalém, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. Então vai haver um momento em que a gente vai ver, literalmente, fisicamente, não vai ser mais agora como por um espelho, em enigma, como Paulo descreveu para a gente em 1 Coríntios. Vai haver esse momento em que a gente vai poder usufruir da plenitude dessa bênção de Deus. E aí chegamos na 7ª bem-aventurança. Ele diz ali, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O cidadão do reino de Deus, como a gente já viu, ele experimenta a paz com Deus. E a paz com Deus ela tem a ver com aquela fome, aquela sede de justiça. Por quê? Porque anteriormente a gente lembrar aquela ideia de bem-aventurado que está chorando, que está olhando para dentro de si, percebendo a sua miséria, a sua pecaminosidade, a sua falta de competência, de poder para se auto-salvar, para se modificar, na medida que ele vai chorando amargamente pelos seus pecados, pela sua conduta. A primeira coisa que acontece ali nesse caminho de salvação é justamente o fato de que quando Deus nos justifica, Ele traz paz para nós, e a gente passa a ter paz com Ele. Nós não tínhamos paz, éramos inimigos de Deus, por natureza, mas a justificação ela traz para a gente essa paz. E ao mesmo tempo ela também traz a paz de Deus, que a gente usufrui na nossa vida interior e ao mesmo tempo também para outras pessoas que nos cercam. E essa pessoa então,
ela é saciada pelo príncipe da paz. Não é à toa, por exemplo, que Jesus também tem esse título aí, né, no decorrer aí das Escrituras. E o pacificador nada mais é do que aquele que deseja repassar essas bênçãos da paz de Deus para todas as pessoas. É alguém que tecnicamente ama a si mesmo, ama a Deus e ama ao próximo como a si mesmo. Essa pessoa experimentou essa paz com Deus e essa paz de Deus, e ela quer que as outras pessoas ao seu redor também experimentem, também usufruam dessa mesma paz. E ela passa a ser ali alguém que age, que atua integralmente naquele ministério da reconciliação, que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Ali a gente tem ele dizendo, né, que Deus estava reconciliando consigo o mundo e nos deu, por meio de seu Filho, nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação envolve essa ideia, né, de inimizade, de alguém que está entrando no meio para reconciliar. Então aquela pessoa que foi pacificada por Deus, ela também quer pacificar as outras pessoas com Deus. Ela quer que as outras pessoas deixem de ser inimigas de Deus, que elas sejam reconciliadas com Deus. Ela quer que essas pessoas sejam reconciliadas não só com Deus, mas que elas também sejam reconciliadas com o próximo, para que não haja tanta injustiça social, para que não haja faltas, pecados, crimes uns contra os outros. Ela quer que essa pessoa se reconcilie consigo mesma também, para que ela não seja aquela pessoa que tem uma visão superior de si mesma, né, uma alta autoestima, e ao mesmo tempo também que não seja uma pessoa que tem uma visão inferior de si mesma, uma baixa autoestima, mas alguém que consiga enxergar a si mesmo como realmente convém, assim como Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12. E como resultado aí dessa bem-aventurança, né, Jesus diz aí, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então os pacificadores, eles são reconhecidos como filhos de Deus, como pessoas que estão refletindo a imagem de Deus nessa terra, pessoas que estão fazendo a diferença. Agora, muitas vezes, essas pessoas serão reconhecidas como filhos de Deus por outras pessoas ao redor, mas primariamente pelo próprio Deus. Nós somos chamados filhos de Deus por Ele próprio. Nos tornamos seus filhos, né, até mesmo por adoção. Ok? Por que disso? Porque logo na sequência, né, a oitava e última bem-aventurança, ela mostra que nem sempre esse trabalho nosso, né, desse ministério de reconciliação, agrada as pessoas ao nosso redor. E aí o que acontece é que esses 3 últimos versículos agora, eles estão todos encaixados no mesmo assunto, que é justamente essa questão de como nós levamos essa mensagem, de como nós queremos ser pacificadores, mas nem sempre essa mensagem é bem recebida por outras pessoas ao nosso redor. Né? Inclusive, Jesus vai até usar aqui bem-aventurados por 2 vezes, mas o assunto, se a gente for parar para pensar, é a mesma coisa. Então veja comigo, primeiro ele diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então no primeiro momento a gente está ali pacificando, querendo ser realmente agentes de transformação no reino de Deus, ministros da reconciliação. Deus já nos reconhece como filho de Deus, mas outras pessoas não estão abertas para ouvir essa mensagem, não estão abertas para se render ao senhorio de Cristo. Algumas delas vão nos perseguir por causa dessa justiça, vão nos perseguir por pregarmos o amor de Deus, vão nos perseguir por pregarmos os princípios do reino de Deus. Vão nos chamar de nomes ruins, vão nos chamar de nomes dos mais pejorativos possíveis. E aí, complementando isso, Jesus diz na sequência, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então perceba, né, as 2 vezes que ele menciona a bem-aventurança aqui, ela está conectada com uma coisa só. Então, as 2 vezes que ele fala de bem-aventurança, é uma única bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição, bem-aventurados a gente vai ser enquanto estiver sendo perseguido, né, enquanto estiver sendo injuriado. E o fato aqui é que Jesus está dizendo que essas perseguições, elas podem então ocorrer em diversas esferas, por diversas maneiras. Elas podem acontecer por meio de injúrias, de mentiras, calúnias e diversas outras espécies de males, né, que as pessoas podem aí criar justamente por causa dele, justamente por causa da justiça, justamente por causa do Evangelho, justamente por causa da justiça de Deus. Justamente por pregarmos a vida santa, né, justamente por pregarmos uma vida de santidade, justamente por pregarmos os preceitos do reino de Deus. Tudo pode acontecer.
E Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, falou algo muito parecido. Ele disse assim, todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então todo aquele que quer ser sério no Evangelho, todo aquele que quer fazer a obra de Deus seriamente, corretamente, ele está sujeito, né, a desagradar outras pessoas e a sofrer perseguições. Então, quando a gente for ser reconhecido como filho de Deus, tenha em mente, em primeiro lugar, é Deus quem está nos reconhecendo como filho de Deus. Porque nem sempre o mundo aí fora, as pessoas que não seguem os valores do reino de Deus vão nos reconhecer dessa maneira. E aí termina então essa parte das bem-aventuranças, ainda também dentro desse contexto da perseguição, dizendo, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, por mais que a gente enfrente perseguições, por mais que a gente pregue a justiça de Deus, por mais que a gente pregue a graça de Deus, o amor de Deus, e isso desagrade outras pessoas, não vamos nos sentir desmotivados, não vamos nos desanimar, mesmo que isso gere, né, em algum momento, algum tipo de perseguição. Pelo contrário, né, vamos ser motivados pelo poder de Deus, vamos continuar firmes no Senhor. Vamos lembrar aqui, por exemplo, do testemunho dos apóstolos, né, lá em Atos, capítulo 5, 41, depois que eles foram presos, depois que eles vinham sendo ali, inclusive, aprisionados e espancados, né, pelo Evangelho, diz aí esse texto que eu mencionei, que eles se retiraram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Bom, então nós temos aí essa sequência, né, de 8 bem-aventuranças, de 8 características, vamos assim pensar, né, de pessoas que fazem parte do reino de Deus. Características que já precisam fazer parte da nossa vida hoje, mas que nós vamos ainda experimentar, né, uma plenitude quando chegar também o ápice do reino de Deus. Quanto isso, vamos fazendo a nossa parte, dependendo da graça. A gente tem que ser pobre de espírito, né, humilde em espírito, dependente de Deus para todo sempre. Que a gente tenha essa fome, essa sede de Deus, que a gente seja faminto, sedento pela presença de Deus, pela justiça de Deus, todos os dias da nossa caminhada. Esse é o recado, né, que a gente tem, basicamente aí um pouco do resumo do que a gente viu aí nessas bem-aventuranças, nessa primeira parte do Sermão do Monte. Então que Deus abençoe sua vida e que a gente juntos busque tudo isso. Quero convidar você aí onde você estiver, novamente a orar comigo. Então feche os seus olhos e vamos encerrar esse tempo aqui de reflexão dessa primeira exposição, orando, bendizendo e também agradecendo ao Senhor. Oremos. Senhor, mais uma vez nós deixamos aqui a nossa gratidão, nosso muito obrigado. Estudar a Tua Palavra, aprender um pouco mais a Tua Palavra é sempre edificante. Nós sempre aprendemos coisas novas. Não é à toa que a Tua Palavra mesmo, numa parábola que o Senhor Jesus disse, Ele comparou o reino de Deus, o reino dos céus, como um homem que chega num baú e ele tira daquele baú coisas novas e coisas velhas. Às vezes a gente relembra conceitos que são essas coisas velhas, essas coisas que já aprendemos. Mas muitas vezes nós também aprendemos coisas novas. E nós te glorificamos por isso, Senhor, porque hoje a gente teve essa oportunidade de tirar coisas velhas e coisas novas do meio desse baú, desse tesouro que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, dirigindo os nossos passos, para que possamos cumprir a Tua vontade. Que essas bem-aventuranças, Senhor, façam parte da nossa vida, que nós possamos desde já estar experimentando isso, lutando para viver desse modo que o Senhor deseja. Que possamos ser domados, amansados pelo Teu Espírito, para sempre fazermos a Tua vontade. Nós assim te pedimos, nós assim então te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí, você que participou com a gente, você que ficou conosco aqui durante essa praticamente 1 hora, né, de live. Espero que o Senhor continue abençoando tremendamente a sua vida. E guarda aí na tua agenda. Semana que vem, terça-feira, né, toda terça-feira, nós estaremos aí discutindo, né, fazendo aí essa exposição no Sermão do Monte, tá bom? Então vai nos acompanhando, curte aí a nossa página, vai seguindo a gente aí para poder estar sempre ligado nos nossos horários. Toda terça-feira, às 8 da noite. Espero você na semana que vem. Deus continue te abençoando em nome de Jesus.